Bom, agora nós vamos falar sobre segurança da informação, mais algumas definições importantes para quando a gente trata da segurança da informação, que é importante principalmente para definir algumas características para vocês poderem conceituar e avaliar e analisar a segurança de informação de qualquer empresa ou organização. Dentre elas, nós temos o risco, que é a probabilidade de que alguma coisa aconteça de maneira intencional ou não intencional, de que de certa forma vai prejudicar o acesso a algum recurso. A ameaça é qualquer evento acidental ou intencional que vai de certa forma afetar negativamente nesses recursos da empresa, das empresas, da organização em si. E a vulnerabilidade, né, que é um conceito de alguma fraqueza e que geralmente que a gente convive. Sempre a gente tem o conceito de vulnerabilidade bem intrínseco em qualquer lugar que a gente vai, qualquer lugar que a gente vai agir e trabalhar com ele, com relação a isso. Então, o conceito de vulnerabilidade é um conceito bem bacana que vocês podem, por exemplo, bacana não, mas a gente pode avaliar assim, a vulnerabilidade, ele é um conceito, por exemplo, quando vocês saem na rua com aquele celular novo que vocês acabaram de comprar. Vocês sabem que vocês estão vulneráveis, por exemplo, de ser assaltado a qualquer momento. A gente não sabe. Você sobrevive aquilo, mas de que forma que você faz? Você não anda com ele à mostra, você anda com ele oculto. E é o conceito de vulnerabilidade, quer dizer, a vulnerabilidade ela existe ali, só que de certa forma você a oculta, escondendo o recurso, que seria o seu celular, por exemplo, novinho, de última geração que você compra ali, e você tenta, de certa forma, conservar aquilo, evitando de sair, evitando de colocar à mostra aquela tecnologia, aquele equipamento que você acabou de comprar. Então, a vulnerabilidade, geralmente, mostra qualquer sistema ele é suscetível a um ataque, né? Principalmente agora com sistemas operacionais. A gente sabe que existem várias vulnerabilidades, vários conceitos em cima disso que a gente trabalha, que a gente verifica, por exemplo, uma má configuração, uma má configuração feita no equipamento, né? Então a ideia, principalmente quando a gente fala de vulnerabilidade, é que a gente não existe um sistema totalmente seguro por causa da vulnerabilidade, porque todos os ambientes geralmente são vulneráveis. Então, o conceito de vulnerabilidade é um conceito que você vive diariamente na empresa, na organização, né? Algumas áreas apresentam mais que outras, né? Não existe uma razão para a vulnerabilidade existir, né? Em si, às vezes a gente fala que é por negligência de funcionário, ou às vezes por ignorância mesmo, sem querer, eles fazem besteira. Existem vários tipos de vulnerabilidades, por exemplo, nós temos servidores, né, ou serviços que são colocados de maneira insegura, algumas aplicações e protocolos que permitem serem explorados, né, principalmente porque algumas vulnerabilidades são disponibilizadas em sites e tudo mais. Recurso de rede, né, em sistemas de protegidos. Então, às vezes, aquela impressora que às vezes você deixa ali ela sem segurança nenhuma, o acesso dela fica muito livre, muito fácil de qualquer estranho conseguir fazer a conexão. Intercepção de tráfego e espionagem, né? Então, a qualquer momento, principalmente nas redes, a gente pode ter a informação interceptada, né? E a própria falta de medidas preventivas contra, por exemplo, um vírus ou um ataque de certa forma que pode ser automatizado. Então, a gente tem vários tipos de ambientes computacionais e vários tipos de vulnerabilidades que podem explorar esse ambiente computacional. Então, a vulnerabilidade, ela possibilita qualquer incidente de segurança. E qualquer incidente de segurança vai afetar de maneira negativa o negócio, a sua organização. Então, existem vários tipos de vulnerabilidades, desde físicas até humanas. Então, essas vulnerabilidades, elas acontecem a cada momento. Então, a gente tem as vulnerabilidades naturais, né? Principalmente quando a gente fala de incêndio, a gente esquece que alguns fenômenos naturais, dependendo da região, dependendo de onde a gente estiver, essas vulnerabilidades elas existem. Por exemplo, aqui no Brasil nós não temos o conceito de terremoto, maremoto, né? E furacão, mas a gente sempre tem que conhecer o ambiente, principalmente para definir esse tipo de vulnerabilidade.
as próprias vulnerabilidade de hardware, né, os equipamentos eles já podem vir com alguns defeitos de fabricação ou má configuração do equipamento em si, né. E as vulnerabilidades de software que são as campeãs, né, de todos, principalmente porque as pessoas programam, fazem os softwares, as aplicações e esquecem do conceito um pouco de segurança na hora de dar programação em si. Então, fica muitos pontos fracos, muitos pontos falhos que podem ser explorados por uma ameaça, um ataque em si. E uma das vulnerabilidades também bem complicadas, né, são as vulnerabilidades humanas, né, principalmente quando a gente fala de usuário. O usuário, ele não se preocupa com a senha ou ele coloca a senha embaixo do teclado, escrita num post-it. A ideia de segurança para ele vai muito longe, né? E ele pode, por exemplo, causar vandalismo, ele pode, por exemplo, gerar a própria invasão em si da sua empresa, da sua organização, né? Então, a ideia é conhecer essas vulnerabilidades, né? Nós temos vários sites que disponibilizam esses conceitos de vulnerabilidades. Então, diversos sites que falam, né, e mostram as vulnerabilidades. Lembrem-se que quando a gente fala de falar sobre segurança, é conhecer seus pontos falhos, as vulnerabilidades. Então, se você trabalha com o sistema operacional Windows, ou se você trabalha com o sistema operacional Linux, você tem que ir lá e conhecer as vulnerabilidades daquele sistema, porque elas são listadas diariamente em sites de discussão, em sites de segurança. Aí nós vamos para o conceito de ameaça, né? Esse conceito de ameaça é qualquer acontecimento, geralmente, que pode agir sobre um ativo, né? Ou não só esse ativo pode ser um processo, ou pode ser até uma pessoa, e causar um incidente indesejado em si. Geralmente ele explora uma vulnerabilidade, né? Um ponto fraco dentro da organização, né? Então a ameaça só vai existir porque a vulnerabilidade existe, né? Então nós temos vários tipos de ameaças, né? Desde software malicioso, uma falha de dispositivo, uma falha de aplicação. Então, vários tipos de ameaças elas podem gerar como consequência a violação da segurança da informação, né? Então, as ameaças ela também tem umas formas de classificação, né? Desde os fenômenos da natureza, né? Igual eu falei, chuvas, maremotos, terremotos e tudo mais. Involuntárias, né, pela própria ignorância do usuário, e as voluntárias, que são as intencionais mesmo, propositais, que querem causar um dano em si, né. Então, o conceito quando a gente fala das ameaças, elas estão relacionadas diretamente ao conceito de tentar afetar algum recurso. E um dos que a gente fala muito, está sempre na mídia, é o conceito de ataque, né, que é o assalto a um sistema de segurança, né. Ele é um conceito que é derivado do conceito de ameaça, só que a gente chama de ameaça inteligente. É a forma de você tentar desviar qualquer controle que foi implementado de segurança, né, quebrando os princípios, qualquer um deles dos princípios de segurança, de integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Só que tem um detalhe, se ele estar acontecendo, não significa sucesso. Então, se eu conseguir desviar, ele é um ataque, continua sendo um ataque. Não, se ele roubou ou não roubou uma informação dentro de uma organização, não descaracteriza. Então, nós temos o que a gente chama de ataque ativo, quando a pessoa entra, desvia os controles e altera dados. O ataque passivo, onde ele libera, faz uma liberação, faz uma observação de todos os dados que estão passando. Então, às vezes, você nem sabe que você está sendo atacado em si. E os destrutivos, geralmente, que ele nega e até faz apaga dados e informações dentro de uma organização. Aí nós temos também um conceito muito difundido, que é muito importante toda vez que a gente fala de segurança, é o risco. Ele é muitas vezes confundido com ameaça. Mas o risco, na verdade, é você saber quais são as ameaças, quais são as vulnerabilidades, os impactos do que pode acontecer no teu sistema, para que você consiga avaliar quanto você pode investir, por exemplo, em segurança. Então, você mede quais são as ameaças, mede quais são as vulnerabilidades e, consequentemente, os impactos daquilo.
Então, a gente consegue, por exemplo, falar quanto que a gente precisa realmente investir em cada ativo, né? Então, a gente fala o conceito de avaliação de risco, principalmente para falar quanto que eu vou gastar de segurança, né? E a análise de risco nos traz isso, né? Rastrear essas vulnerabilidades para cada ativo e falar em que ponto eu tenho que realmente fazer o investimento em segurança em si. E com isso, né, a gente tem que as ameaças, elas são controláveis, né? A gente consegue controlar. Os riscos também, eles vão ser, de certa forma, gerenciáveis. As vulnerabilidades, elas são inevitáveis, elas sempre vão existir. A gente consegue, de certa forma, retirar algumas, evitar algumas, mas a gente sempre vai estar passando por elas, né? E todas, ameaças, riscos e vulnerabilidades, elas vão afetar de maneira negativa os conceitos de segurança da informação, né? E com isso, a gente fecha os conceitos iniciais de segurança da informação.